Agora a gente vai entender um pouco melhor sobre os níveis de ansiedade, até porque ele vai servir para a gente como um comparativo. Se você ainda não fez o teste de ansiedade, o link vai estar aqui embaixo para você responder. Você vai receber o resultado com algumas recomendações minhas e você vai poder interpretar até melhor aqui o que eu vejo nos testes, né? Que eu não tenho bola de cristal, é que eu vejo de acordo com essas informações que eu vou passar para você. E esse vai ser o nosso comparativo. Então, se você fez o teste e você está no nível extremo severo, qual que é a nossa meta? Ir baixando. De um dia para o outro? Não. Mas isso eu consigo controlar e entender. Inclusive, se eu estou fazendo as coisas certas e estou melhorando, se eu estou fazendo alguma coisa e não estou melhorando, o que está faltando? Será que eu estou implementando do jeito certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa só que na hora errada? Tudo isso vai influenciar para a gente conseguir realmente reduzir, controlar, né, eliminar os sintomas de ansiedade, para a gente se livrar dessa ansiedade. Então, o nível normal de ansiedade é o nível de apreensão normal para situações em que você vai se sentir mais insegura, que você vai se preparar. Então, por exemplo, eu estou fazendo esse treinamento novo, eu me preparei para estar aqui, tem essa apreensão, só que estou ocupada com tudo que vai acontecer no planeta Terra. Eu me preparei para isso aqui, então eu fiquei um pouco mais nervosa. No começo, provavelmente, eu falei mais rápido, fiquei aí com mais calor, né? E depois vai passar. Então, depois que eu resolvi esse problema, essa situação passou, eu voltei ao normal. Isso pode ser uma entrevista de emprego, pode ser conhecer aquela pessoa nova, aquele encontro, né? Sempre tem essas coisas que a pessoa fala, ai, aquele frio na barriga. Frio na barriga é gostoso, faz parte da cidade. Ir para montanha-russa, quer dizer, para algumas pessoas é horrível ir para montanha-russa, mas para algumas é muito legal. E é essa, essa apreensão, depois vem aquela injeção de adrenalina, acontece um monte de coisa ali no seu corpo e depois se passa. Isso é o nível normal. Vai ter situações que você fica mais apreensiva, mas depois aquilo passa. No nível inicial, a gente já vai ter alguns sintomas. O que acontece aqui? À medida que vai aumentando o nível, vai aumentando a intensidade, ou seja, a gravidade, os sintomas vão ficando mais intensos, mais evidentes, e vai aumentando a frequência. Então, no nível inicial, quando eu vejo um teste no nível inicial, eu sei que esses sintomas, eles vão aparecer de vez em quando, e normalmente em situações específicas. Então, tem alguma situação aí na vida daquela pessoa que está gerando um pouco mais de apreensão, que ela está mais preocupada com o futuro. Normalmente tem a ver com uma decisão que essa pessoa tem que tomar, ela não sabe se faz isso ou se faz aquilo. E na dúvida, o nosso cérebro não toma decisões. Você sabia que às vezes é muito difícil decidir, porque você fica esperando ter uma resposta certa. Na dúvida, o nosso cérebro não toma decisões. Ele precisa achar que sabe de alguma coisa. Ou aquela coisa, eu sei o que vai acontecer, ou eu vou dar um jeito para aquilo acontecer. Mas na dúvida o cérebro não decide. E enquanto ele não decide, isso vai se acumulando. Então, só para te dar um exemplo, tem gente que começou aqui no inicial porque estava com um problema, será que eu mudo de emprego ou não? Ele foi para o severo, porque isso foi acumulando no corpo. O que vai acumulando? Adrenalina, cortisol, adrenalina, cortisol, adrenalina, cortisol, isso vai aumentando, tá? Então, o inicial, elas são pouco intensas e pouco frequentes. Quer dizer que não precisa cuidar? Pelo contrário, se você cuidar aqui, vai ser excelente. Normalmente aqui, ó, exercícios para fortalecer a autoestima já são suficientes. Então, aqui, por exemplo, no acompanhamento terapêutico, a pessoa não precisa de semanas, talvez nem de 2 meses. Alguns exercícios que ela aprender a reconhecer o valor dela já vai ajudar. Por que eu falo isso, gente? Porque quanto maior aqui o nível de ansiedade, menor a autoestima. Ela é inversamente proporcional. Não tem como uma pessoa que se sente extremamente insegura, medo de tudo que pode vir a acontecer, não tem como ela sentir que ela tem valor, não tem como ela se sentir amada, se sentir aceita, não tem como ela ser aceitada do jeito que ela está sempre dependente da opinião dos outros. Não tem como, isso é impossível. Moderada, essa autoestima já está mais ou menos. Vai ter. O que eu vejo no moderado, tá? Quando eu vejo esse resultado? Tem algumas áreas da vida da pessoa que estão indo bem. Estão fluindo, essa pessoa vai, ela faz, ela manda, ela dá a opinião dela, ela se sente segura. Então, o problema aparece, ela resolve, ela não fica se preocupando com o futuro. Mas, no moderado, eu sei que tem algumas áreas da vida dela que ela está começando a ficar com medo. Está começando a ativar o alarme.
Então, pode ser um novo relacionamento. Novo relacionamento, a pessoa se sente mais insegura, ela não sabe como é que o outro está reagindo, o que é que o outro está pensando. Ela gosta muito do outro, mas ela não sabe se o outro gosta também, ela não sabe se é recíproco, começa a ter medo do futuro, pode acontecer. Pode ser um novo relacionamento, pode ser um novo trabalho, tá? Normalmente aqui tem a ver com, aqui eu falei, né, decisões, aqui tem a ver com mudanças, tem que se adaptar a coisas novas. Eu começo a ficar incomodada, eu não tenho mais certeza se eu estou certa, se eu estou errada, se as pessoas estão me aceitando, começa a ter mais dúvida aqui. E os sintomas vão ficando um pouquinho mais intensos, e não, os sintomas não são diários, mas quando acontece aquela situação, os sintomas são mais evidentes. Então, por exemplo, estou falando do relacionamento. Se eu vou me encontrar com essa pessoa, ou se eu tenho que mandar uma mensagem para ela, ou quando eu estou pensando no relacionamento, os sintomas começam a aparecer. Então, percebe? Eles aparecem em situações mais específicas, não é o tempo todo. É difícil, mas pode aparecer crise de ansiedade aqui, mas é mais difícil. Aquele pico dos sinais e sintomas. No severo, esses sinais já são quase que diários, eles são bastante frequentes e ele começa a se propagar para várias áreas da vida da pessoa. Então, começou no relacionamento ou começou no trabalho, essa pessoa está começando a ter alguns problemas, pequenas doenças, porque o corpo vai ficando já mais estressado, né? Ele já está ali há um tempo estressado. Os sintomas, principalmente os sintomas iniciais de falta de ar, azia, má digestão, enjoo, vômito, diarreia, dor de cabeça constante, essa tensão muscular seguida de fraqueza, de tremores, eles são mais frequentes. Não necessariamente eles são abruptos e intensos como na crise de ansiedade, mas eles são mais frequentes. É como se já fizesse quase parte do cotidiano daquela pessoa, então já começa a interferir na vida dela. E, neste nível, eu começo a apostar que já tem algumas coisas que essa pessoa está deixando de fazer com medo de passar mal. Às vezes com medo de uma situação nova, sei lá, a pessoa está desempregada, ela tem medo de fazer uma entrevista de emprego, ela tem medo de passar mal, tem medo de conhecer alguém e passar mal porque tem um relacionamento novo. Aqui, a pessoa já está começando a evitar. E eu arrisco dizer que ela já tem crise de ansiedade. E se sente muito insegura. Aqui no moderado, a autoestima ainda dá uma bobeada. De vez em quando ela se sente segura em alguns ambientes, algumas pessoas. Em alguns ambientes ela se sente mais insegura, mais com medo do que vão pensar. No severo, a autoestima já está mais prejudicada. Então, existe uma sensação o tempo todo de insegurança, de quem eu sou, da minha opinião, se eu estou certa, se eu estou errada, se vão gostar, se vão aprovar. E esses sintomas eles são mais intensos e mais frequentes, com possível crise de ansiedade. No extremo severo, essa pessoa já tem, aí ela começa a criar estratégias de evitação, que é um dos grandes problemas que a gente depois tem dificuldade de tirar. Por quê? Se eu passo mal quando eu vou, sei lá, andar de carro, então eu não ando mais de carro. Se eu passo mal quando eu vou na casa de tal pessoa, porque tem que passar por uma rua lá ruim, um bairro que eu não gosto, eu não vou mais. Ela começa a criar estratégias para evitar que aquilo aconteça. Ou então começa a se apegar a amuletos. Se eu andar com a minha canequinha, se eu andar com a minha canequinha que a minha filha me deu, então nada de errado vai acontecer comigo. Aí eu me sinto seguro. O dia que não tiver canequinha, o dia que quebrar a canequinha, então ferrou, a pessoa não faz mais nada, tá? E aí aqui é um problema muito grande, porque sair dessa situação é mais difícil. E é o que eu falo, quanto mais severos os sintomas, mais tempo e dedicação a gente vai precisar para reverter isso. Agora, não adianta eu estar no extremo severo e querer estar aqui amanhã. Não vai acontecer. Não é porque eu sou incapaz, porque eu não tenho inteligência, porque eu não consigo fazer as coisas. Eu preciso de mais tempo. Lembra? Por isso eu expliquei o que acontece na ansiedade, porque existe um acúmulo daquilo no meu corpo. Um acúmulo daquela adrenalina, um acúmulo do cortisol, e o meu corpo, ele foi adestrado para ter aquela resposta. Eu fui adestrando meu corpo, eu deixei, é que nem cachorro. Eu deixei ele fazer isso, eu deixei ele fazer, e ele entendeu. Que era para fazer aquilo. Então, aqui na ansiedade também, eu deixei esses sintomas irem ficando mais intensos e mais frequentes. Quando eu falo deixei, eu não estou falando que você fez isso de propósito, você não sabia. Mas não, o que eu quero dizer é que não importa o que você chegou aqui, mas se você está aqui no extremo severo, não adianta você exigir de você mesma que amanhã você volte a ficar no nível normal e você só vai ficar nervosa, apreensiva numa reunião. Não vai acontecer. Então, a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho. E é por isso que eu falo que daqui para frente, moderado,
severo, extremo severo, como a gente tem uma baixa autoestima, a gente precisa de acompanhamento terapêutico. Por quê? Porque a pessoa é incapaz de fazer sozinha? Não. Mas porque ela vai ter mais dificuldade de ter esse tempo de dedicação para ver os resultados. Então, quanto mais grave, é mais difícil de ver os resultados. Eu não vou me sentir calma e relaxada de um dia para o outro. E aí, mesmo a pessoa fazendo tudo certinho, às vezes o profissional ele consegue ver que a pessoa está melhorando, mas ela não percebe, porque ela quer, a expectativa dela é chegar aqui. Como ela está aqui, ela acha que não funcionou. Aí ela desiste. E aí o terapeuta quer morrer, né? Que é o que acontece comigo. Então, ela precisa do acompanhamento terapêutico, que é para alguém que está falando para ela, não, você está no caminho certo, está funcionando, ó, você estava aqui, agora você chegou aqui, isso aqui é bom, isso é legal. E agora a gente vai continuar caminhando para chegar até aqui. Ou, muitas vezes, vai ter uma série de ações que a gente vai fazer na aula do plano de ação, quando eu falar do método VPA. Aí, o que vai acontecer? A pessoa, às vezes, ela quer atropelar as ações. Então, vamos supor que, vamos comparar, que o tratamento para ansiedade, esses cuidados para se livrar da ansiedade, é como correr uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. Você não vai sair correndo e vai chegar. Não, você vai precisar de preparo, precisa de mais resistência. Por que precisa de mais resistência? Porque isso aqui não veio do dia para a noite. Isso que acontece na sua mente e no seu corpo está acontecendo há muito tempo. Então, a gente também precisa de mais tempo para trazer de volta para cá, para retreinar, reaprender o seu corpo e a sua mente a voltar para cá. Então, vamos uma maratona. Imagina uma pessoa que nem eu, que não tem preparo físico, que está sedentária há um tempão, querer correr a maratona. Pega lá, tá de chinelo. Eu não tô de chinelo hoje, gente. Ó, eu tô de tênis hoje. Só porque eu tô gravando essas aulas para você, hein? Ó, ela tá de chinelo e consegue correr para correr a maratona. Vai funcionar? Óbvio que não, porque ela não tem preparo para aquilo. Ela vai correr 2 metros e vai desmaiar ali. Capaz de desmaiar mesmo, inclusive, pelo tanto de adrenalina. É capaz de acontecer tudo aquilo que estava com o sintoma e desmaiar. Então, ela precisa de preparo. Aí, o terapeuta é esse profissional que vai falar assim: amiga, se você tentar correr de chinelo, vai dar errado. Vamos fazer isso? Aí ela fala: ah, verdade, é melhor fazer isso. Amiga, em vez de você tentar subir essa ladeira, que é muito íngreme, você não tem preparo ainda, vamos correr aqui? Que é plano? Ah, e ela vai conseguir fazer isso. Amiga, em vez de você correr 2 quilômetros, que tal se a gente for só dar uma volta no quarteirão? Ah, isso eu consigo fazer. Aí ela vai e ela consegue. Aí ela consegue, consegue, consegue. Ela fala, uau, eu tô conseguindo. Aí ela continua. Porque, gente, para qualquer coisa na vida, é muito chato você se esforçar para algo que você não vê resultado nenhum. Isso é normal, isso é do ser humano. Não é que a gente não tem tolerância à frustração, mas é que a gente aguenta até um certo limite. Então, aqui, se a pessoa não tem um acompanhamento terapêutico, ela tem dificuldade de discernir, de entender quais são as medicações que ela precisa executar naquele momento, e a chance dela se desmotivar e desistir porque ela não vê o resultado, porque ela quer chegar aqui, ela não quer estar aqui. E ela acha que não está funcionando, mas ela desiste e ela volta. Por quê? O nosso corpo, a nossa mente sempre vai voltar para o que está mais tempo. O que é que está mais tempo no corpo dela? É isso ou isso? É isso aqui. Ela vai voltar para cá. Uma coisa que é muito importante de entender no nível severo, mas principalmente no extremo severo, não sei se isso está acontecendo com você, mas se tiver, você vai poder também me falar quando a gente tiver as nossas aulas ao vivo, nas sessões de terapia, mas é que no extremo severo começa a acontecer a preocupação com a preocupação. Será que eu estou me preocupando demais? Será que eu estou ficando louca? Por que tem tanta preocupação assim na minha mente? Por que tem tantas pessoas que não se preocupam e eu me preocupo? Tá? Então, entenda que preocupação faz parte desse quadro. É normal? Não. É para você se habituar e achar isso lindo, maravilhoso? Não. Mas é normal dentro desse quadro. Então, então faz parte de mais coisas que eu preciso trabalhar para ir diminuindo. E o que é importante dizer aqui para a gente encerrar? A preocupação, ela faz parte da vida do ser humano, principalmente do ser humano que quer ter um futuro, né? Eu quero continuar vivendo, então como é que eu faço para ter mais dinheiro? Como é que eu faço para melhorar o meu casamento? Como é que eu faço para educar melhor os meus filhos? O que é que a gente precisa eliminar? As preocupações tóxicas, aquelas que ou não têm fundamento, ou eu não posso fazer nada agora, porque a impotência gera ansiedade. A insegurança, a incerteza do que vai acontecer no futuro gera ansiedade. Então,
Me preocupar com a educação dos meus filhos? Ok. Agora, por exemplo, o meu filho tem 7 anos, eu vou me preocupar com a faculdade que ele vai fazer? Eu estou pensando demais. Uma coisa é eu me preparar. Ah, eu quero fazer uma poupança, vou depositar lá X dinheiro por mês, porque eu quero ter dinheiro para pagar a faculdade dele. Isso é uma coisa. Isso é preparação, não é preocupação. A preocupação é que ela fica só na minha mente. Quando meu filho tem 7 anos, eu fico, ai, será que eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade? Ai, meu Deus, se eu não tiver dinheiro para pagar a faculdade. Ai, meu Deus, isso aqui, isso aqui. Entende a diferença? Aí, o que eu posso fazer? Ah, mas, Gabriela, é importante se preocupar com a educação dos filhos. Então, ele tem 7 anos. Aí eu vou pesquisar o que é melhor para ser feito aos 7 anos. Entende? Eu não deixo essa preocupação. Lembra que eu falei do pensamento negativo? Que ele pega a trilha lá e segue. Eu cato a minha mente e falo, amiga, volta aqui. A gente vai pensar no que a gente pode fazer agora. E é isso que a gente trabalha na ansiedade. Não é a pessoa deixar de se preocupar, não pensar em mais nada. Isso é uma ilusão. Tá? Tem pessoas que têm lá o interruptor da ansiedade, elas têm uma tendência à mente ansiosa, elas vão continuar tendo pensamentos e preocupações. Só que a gente vai aprender a treinar a nossa mente a trazer o pensamento para o que importa agora, ou os próximos meses, no máximo o próximo ano. E parar de tentar ficar prevendo, porque a gente não tem bola de cristal, a gente não é cartomante para ficar tentando prever o futuro e saber o que é certo e o que é errado, o que vai funcionar, o que não vai. Então, é esse que é o nosso treino aqui, dentro do nosso programa, que a gente vai continuar fazendo isso dentro das aulas ao vivo, principalmente nas sessões de terapia, porque a gente vai entender que tem muita coisa que está alinhada com a autoestima também, que é o nosso próximo bloco. Espero que você tenha entendido a importância de ir dando um passo de cada vez para voltar aos sinais normais, e só ficar nervosa frente a uma situação específica, uma reunião de trabalho, um encontro, uma montanha russa, e a gente se vê na próxima aula.